Ai, ai. É aqui, velho. É aqui? É porque parou lá, mas é aqui. É Pix do dinheiro. É Pix, anota aí. Pera aí. Telefone, né? É telefone, anota aí. Pode falar. 76569-965. Merreco da Silva. Merreco, deu quanto? 30 conto. Chegou aí? Chegou. Não, valeu. Tchau, mano. Ô, velho, o capacete. Opa, o capacete. Tô aqui, ó. Valeu, velho. Tô aqui. É nóis. Boa, velho. Pera aí. Esse pivete fez 30 conto. 30 conto. 30 meu, 30 dele, 60. Não. Mas é 30 mesmo. Não, mas eu fiz o Pix. Então tá certo, tá certo. É isso mesmo, 30 conto.